Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio? Eu tenho algumas coisas para trazer para vocês aqui. A gente precisa falar sobre um diagnóstico que o Grêmio fez por conta da sua preparação física. O Grêmio chegou a um entendimento importante e vai precisar mudar isso agora, nesse período de data FIFA e depois na parada para o Mundial de Clubes. A oferta que a Argentina sinaliza que chegou pelo Cristaldo, será que isso aconteceu de verdade? O Grêmio já tem um posicionamento sobre isso. Nós vamos falar ainda, gurizada, sobre o plano B pelo Adrielson. Será que o Grêmio já tem um outro nome nessa possibilidade? Sim, tem, e eu vou te trazer o nome desse cara e eu quero saber a tua opinião sobre ele. Mas o Grêmio sabe que a sinalização dada pelo Lyon para a saída do Adrielson, olha, não vai ser barbada. Te inscreve, deixa o like, vem comigo que eu tô contigo, a gente precisa falar das últimas de Grêmio a partir de agora. Tu já notou que eu tô num cenário um pouco diferente, te peço desculpas, mas a informação é sempre prioridade aqui no canal, né? Gente, olha só, vamos começar falando sobre o diagnóstico que o Grêmio fez a respeito de um problema que entende que atrapalhou bastante nesse primeiro semestre, que foi a preparação física. O Grêmio chegou ao entendimento que a base física dada pela equipe do Quinteiros é uma base que não condiz com a intensidade do futebol brasileiro e principalmente com o alto número de jogos e também por conta das viagens e tudo mais. O trabalho que o Mano Menezes vem fazendo nos últimos tempos está sendo prejudicado pela base física dada pelos profissionais que estavam junto com o Quinteiros. O que o Grêmio entende que deve acontecer a partir de agora? Aproveitar esses 8 dias que antecederão esse jogo contra o Corinthians. A partir de amanhã acontece a representação, 8 dias até a partida contra o Corinthians. E depois o período de data para o Mundial de Clubes para recuperar, dar uma base física para esses atletas, para que eles aguentem o alto número de jogos e principalmente consigam treinar. Os atletas não estão conseguindo treinar normalmente. Como é que o Grêmio chegou a essa conclusão? O Grêmio desconfiava de que isso era um problema. Mas a certeza veio na última semana. Quando o Grêmio deu um período aí não folga, mas diminuiu a carga dos atletas, não jogaram contra o Sportivo Luquenho, e no domingo a resposta veio diante do Juventude. Não é que o Juventude é uma equipe abaixo, que o Juventude é uma equipe que não tem uma intensidade tão grande, que não exigiu tanto, mas o Grêmio viu que os jogadores conseguiram, do início ao fim da partida, serem jogadores intensos, fechar espaços, marcar e ter virilidade para poder sair para jogar. Eles tinham intensidade o jogo todo. E isso o Grêmio vê como o grande reflexo do preparo físico dado pela equipe do Quinteiros, porque é um trabalho insuficiente. Então, esse período agora de data FIFA e o período depois para a parada para o Super Mundial vai ser para recuperar esses atletas, dar uma base a esses jogadores, tá? Te inscreve, deixa o like, vem comigo que eu tô contigo, a gente precisa falar ainda, gurizada, sobre Cristaldo. Vamos falar sobre ele? Vamos lá, vamos começar então. Deixa o teu like aqui embaixo, hein? Tô de olho. Gente, surgiu uma informação na Argentina no início da tarde de que o Vélez fez uma proposta ao Grêmio, teria feito uma proposta ao Grêmio para poder levar o Cristaldo daqui. Bom, importante que se diga, o Grêmio não tem proposta nenhuma pelo Cristaldo nesse momento. Isso que é passado pelo menos, tá? O Grêmio não recebeu absolutamente nada pelo Cristaldo, seja por empréstimo, por venda, absolutamente nada. Mas o Grêmio não vê com uma grande expectativa a proposta que poderá vir do Vélez. Porque o Grêmio acredita que o Vélez não vai ter grana para chegar e colocar uma proposta de compra. E se colocar, não vai ser no valor que o Grêmio acredita que seria o ideal. O Grêmio pagou ali 4 milhões de dólares pelo Cristaldo. E se não chegar pelo menos nos 4 milhões para empatar, o Grêmio nem senta para conversar. A ideia do Grêmio é 5, 6 para poder vender. Mas se não empatar pelo menos 4 ali, 4-4, o Grêmio nem senta para conversar. O Cristaldo tem um contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, tá? O Grêmio tentou diversas vezes renovar esse contrato com o Cristaldo, nunca conseguiu avançar. Mas o Grêmio também não vai entregar o Cristaldo para qualquer um. O Grêmio não vai entregar o Cristaldo de mão beijada. O Grêmio vai negociar e vai tentar valorizar o seu atleta, o seu ativo. A ideia, talvez, do Vélez seja ter o jogador por empréstimo, assim como já tentou o Pavon um tempo atrás. Então o Grêmio já sabe que por ali não sai grana. Até porque o Quinteiros, quando saiu do Vélez para vir para o Grêmio, era um problema que eles tinham por lá, porque o Quinteiros queria investimentos, queria manter jogadores importantes que eles tinham, só que o clube não tinha dinheiro. Então o Grêmio não vê o Vélez como um clube que vai chegar aqui fazer uma grande proposta ou uma proposta para tirar o Cristaldo. E se chegar essa proposta boa, o Grêmio negocia. O Grêmio está aberto a negociar.
O Grêmio já se desiludiu com o Cristaldo nos bastidores, porque vê que é um jogador para um jogo que faz bem e no outro ele não consegue manter e acaba caindo de novo e aí desaparece. Então o Grêmio já se desiludiu com o Cristaldo a esse ponto e o Grêmio não vê no Cristaldo um futuro sim tão importante nesse ponto. Tomara que ele vire essa chave, tomara que ele consiga manter. Jogou bem contra o Juventude, mas o Grêmio tem esse diagnóstico que os torcedores por muitas vezes já fizeram também. Tá bem? Então, nesse momento, não tem absolutamente nada pelo Cristaldo, mas o Grêmio também não cria expectativas, porque acredita que o Vélez não vai ter bala na agulha para fazer uma boa proposta. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Eu preciso falar com vocês também sobre a viagem do presidente Alberto Guerra lá para a Europa. A gente já repercutiu isso aqui há algum tempo, o presidente está por lá, assistiu a final da Champions, ele tinha reunião marcada com o pessoal do Lyon, fez essa reunião, sinalizou que quer contratar o jogador, quer trazer o Adrielson para cá, mas o fato é, meus amigos, que o Lyon aguarda a finalização do contrato com o Anderlecht para poder avançar numa negociação com o Grêmio ou qualquer outra equipe. O grande ponto dessa história é que o Anderlecht tem a opção de compra do Adrielson. E eles colocaram por cima que não vão ter grana para comprar. Só que até o dia 30, a opção é deles. Eles têm, eles têm no caso, a preferência. Então, até terminar este prazo, a ideia é não negociar com ninguém, a não ser que o próprio Anderlecht chegue e diga, ó, tá aqui, ó, eu não vou comprar, não tenho grana de forma oficial. O presidente tentou, o presidente está tentando, o Grêmio entende que o Adrielson é o nome ideal para compor a sua defesa, um jogador experiente, um jogador que foi campeão brasileiro, que foi campeão de Libertadores, que tem uma carga, um jogador, né, que chegaria aqui e agregaria. Lembra que eu falei para vocês que o Grêmio procurava jogadores experientes? O Grêmio vê no Adrielson essa possibilidade. Tá? No Alex Santana, a mesma coisa. A diferença é que com o Corinthians, o Grêmio está mais avançado. O ponto que pega agora nessa negociação com o Corinthians é o tempo de contrato. O Grêmio quer até o final do ano, o Corinthians quer até o meio do ano que vem, ou seja, um ano de contrato de empréstimo. Né? Então isso está sendo discutido ainda, mas a negociação com o Corinthians é muito, mas muito menos complicada do que a com o Anderlecht. Inclusive, com o Lyon, perdão, pelo Adrielson. Outra coisa, a expectativa pelo Alex Santana é infinitamente melhor do que a do Adrielson. Por quê? O Grêmio vê no Adrielson um jogador caro e difícil. Um jogador difícil de ser contratado pelo valor que o Lyon deverá pedir pelo empréstimo e principalmente se eles baterem o pé querendo vender. Então o Grêmio vê uma negociação complicada, difícil, mas entende que é o zagueiro ideal para compor o nosso sistema de zaga. Mas, Diogo, peraí, e se não der? Bom, se não der, o Grêmio vai no Abner, jogador do Juventude, um jovem jogador, teve com negociações aí com o Botafogo recentemente, não avançou e o Grêmio vê no Abner uma boa possibilidade. E aí quebraria um pouco dessa história do jogador experiente. Né? Mas é um jogador que o Grêmio entende como uma grande promessa, um jogador que seria outro que também resolveria o nosso problema defensivo. A prioridade é o Adrielson. Se não der o Adrielson, o Grêmio deverá tentar o Abner. Abner é o plano B que o Grêmio entende hoje como um grande jogador ali para compor o nosso sistema defensivo. Tá bom? O que faltou na negociação do Botafogo com o Juventude foram as garantias de pagamento. Por isso que a negociação acabou não sendo finalizada. O Grêmio está de olho nessa história toda. Quero avançar com vocês para falar sobre reapresentação e um problema aí que a gente pode ter. Amanhã, quarta-feira, acontece a reapresentação do Grêmio no CT Luiz Carvalho. Os jogadores se reapresentam depois de folga, né? Tiveram ali 2 dias de folga, o último jogo no domingo. E o Bright White saiu com dores no tornozelo. Ele não quis comentar sobre fratura, não quis comentar sobre o que ele estava sentindo ali, quis desviar o foco, deixar mais o foco na vitória do tricolor, mas ele sentiu muitas dores, estava com muitas dores naquele momento. Amanhã ele deverá passar por exames e há sim uma possibilidade dele ficar num período de recuperação e não atuar contra o Corinthians na quinta-feira da semana que vem. O Grêmio suspeita de uma fratura no Bright White. A gente vai saber melhor amanhã com os exames, com a detectação e tudo o que vai acontecer, mas o Grêmio já entende que há sim essa possibilidade do Bright White ficar de fora do confronto contra o Corinthians. Tá bom? Bom, eu acho que eu quero encerrar com vocês aqui, trazendo essa história aí do nosso amigo da Marquespan lá, o Marcelo Marques, né? Ontem ele oficializou a sua campanha, a sua candidatura à presidência do Grêmio, mexeu com os bastidores,
O principal plano dele é a compra da Arena e isso movimentou muito as redes sociais. É um ponto importante. Hoje nós temos 3 candidatos, né? O Denis Abrão, o Paulo Calef e o Marques agora. Como é que essa eleição está seguindo? Bom, ela está mexendo muito. Agora, recentemente, nas últimas horas, o Paulo Calef já soltou os seus planos, os seus projetos de campanha. Não vi nada ainda do Denis Abrão, mas já movimentou. Porque a chegada do Marcelo Marques, ela, assim, ó, foi uma chegada meteórica. Há 20 dias nem se falava sobre ele ser candidato. E ele já chegou movimentando, né? Só se falava em Calef, entre a maioria dos torcedores. Hoje eu já vejo uma grande maioria dividida, querendo o Marcelo Marques, sonhando com uma gestão parecida com a que o Paulo Nobre fez lá no Palmeiras, colocando dinheiro próprio, depois cobrando do clube em suaves prestações, pagando dívidas, remontando a equipe e aí sim, com o financeiro estabilizado, conseguindo fazer grandes investimentos e tendo grandes conquistas. Essa semelhança que o torcedor viu, e eu até diria que é algo que a gente não teve, ou não tem há muito tempo, né? Que é um presidente disposto a colocar dinheiro próprio. Isso chama atenção. E foi, eu acho que chamou a atenção do torcedor nas redes sociais. Mas o fato é que a política do Grêmio está pegando fogo. E o meu único pedido a todos os candidatos, seja qual for, priorizem as suas candidaturas, mas não coloquem isso no vestiário. Deixem os jogadores. Não comecem com essa coisinha de querer entrar, de querer apoiador, de querer isso e aquilo. Não. Isso atrapalha. Isso incomoda. Em 2022, foi 2022? Foi 2022. Foi um problema. A gente subindo, a gente tentando o acesso, e isso incomodando, atrapalhando no vestiário, os caras incomodando. Então, por favor, façam as campanhas de vocês, foquem no torcedor, mas não envolvam o vestiário. Separem as coisas. Se querem o bem do Grêmio, separem as coisas. É só o que eu peço. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo e a qualquer momento eu te trago mais notícias do nosso tricolor. Te peço desculpas pelo cenário improvisado, mas é assim, infelizmente, nesse dia de hoje que eu consegui trazer as notícias para os amigos. Grande abraço, tchau, tchau.